Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre ondas eletromagnéticas. E foi Maxwell quem previu a existência desse tipo de onda. Segundo Maxwell, as ondas eletromagnéticas surgem como consequência de dois efeitos. Um campo magnético variável, um campo magnético que varia, por exemplo, com o tempo e com a posição, produz um campo elétrico também variável, que varia com o tempo e com a posição. Esses dois campos, em constantes e recíprocas induções, se propagam pelo espaço. Bom, vamos voltar um pouquinho no que a gente estudou sobre ondas. E nesse estudo nós vimos que as ondas ocorrem quando uma perturbação originada em uma região, por exemplo, um ponto P, pode ser reproduzida nas regiões adjacentes em um instante posterior. E as ondas se caracterizam por transportar energia sem, contudo, transportar matéria. Ainda de acordo com Maxwell, se num determinado ponto P for produzido um campo elétrico variável, que varia com o tempo e com a distância até o ponto P, este campo elétrico induzirá um campo magnético B, que também varia com o tempo e com a distância até o ponto P. O vetor campo magnético B, por sua vez, induzirá um campo elétrico que também varia com o tempo e com a distância até esse ponto P. Essa indução recíproca de campos magnéticos e elétricos variáveis com o tempo e com a distância torna possível a propagação dessa sequência de induções através do espaço. Vamos ver o que isso significa através de uma figura. Aqui nós temos um eixo vertical e aqui um eixo horizontal. Neste ponto P, haverá uma perturbação elétrica causada, por exemplo, por oscilação de cargas elétricas. Essa perturbação induz um campo elétrico, está aqui o nosso campo elétrico. Este campo elétrico induz campo magnético. Está aqui a representação do nosso campo magnético. Você observa que o campo elétrico vai se propagar numa direção perpendicular à direção do campo magnético. Esse campo elétrico se propaga, então ele se propaga oscilando e inverte de sinal. O campo magnético, por sua vez, também inverte de sinal. E é essa indução recíproca de campos elétricos e campos magnéticos que torna possível a propagação dessa sequência de induções através do espaço. Essa aqui pode ser a envoltória do campo magnético. Esse fenômeno continua, né? Então aqui nós temos um campo magnético também. E aqui está a sua envoltória. E esse campo elétrico que induziu o campo magnético sofre outra indução do campo magnético, o campo magnético induz campo elétrico e assim por diante. Está aqui mais uma representação da propagação dessa onda eletromagnética. Portanto, nós podemos dizer que uma perturbação elétrica num ponto P, que foi causada por oscilação de cargas elétricas, se propaga a pontos distantes mediante a mútua formação de campos elétricos e campos magnéticos variáveis. Maxwell também estabeleceu algumas equações para a propagação dessa perturbação, e ele mostrou que ela apresenta todas as características de uma onda, que são reflexão, refração, difração e interferência. Mais tarde, os cientistas verificaram que as ondas eletromagnéticas poderiam ser polarizadas e que, portanto, são ondas transversais, conforme desenhado nessa figura. Adicionalmente, Maxwell também demonstrou que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo pode ser escrita como a raiz de 1 sobre ε0 vezes μ0, onde ε0 é a permitividade elétrica do vácuo e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. A permitividade elétrica do vácuo é igual a 1 sobre 4π vezes 9 vezes 10 elevado à nona. E a permeabilidade magnética do vácuo é igual a 4π
vezes 10 a menos 7. Quando Maxwell substituiu estes valores nesta equação, ele encontrou uma velocidade igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é exatamente igual ao valor da velocidade da luz no vácuo. Maxwell, muito inteligente, supôs que esse resultado não seria uma mera coincidência e que a luz deveria ser, portanto, uma onda eletromagnética, o que mais tarde foi plenamente confirmado pelos cientistas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.